Boa tarde a todos que estão aqui presencialmente, os que estão nos acompanhando via internet. É muito bom estar aqui com todos os senhores e senhoras hoje, falando de educação. Obrigada à organização pelo convite, pela oportunidade que me deram de estar aqui nesse painel no dia de hoje. Em conferência na Universidade de Pretória, na África do Sul, em 2004, Desmond Tutu vaticizou, na verdade, que a educação é a base para a liberdade e o motor da democracia. Assim que em qualquer regime político que se pretenda minimamente direcionado ao interesse do povo, deve tomar essa afirmação como um paradigma de reflexão e de ação. E, olhando para dentro, o documento que traduz o Pacto Civilizatório de Reconciliação do Brasil com a Democracia, não restam dúvidas sobre o acolhimento dessa diretriz. O artigo 3º da Constituição de 88, ao apresentar os objetivos fundamentais da República, não apenas orienta o agir do Estado, mas condiciona a sua legitimidade à realização do projeto democrático que dali se retira. E antes de contemplar meros programas governamentais, o texto constitucional incorpora o que o constitucionalista alemão Konrad Hess chama de imperativos de proteção. E entre esses imperativos sobressai a primazia da qualidade, do compromisso com a qualidade da educação, uma conquista que se expressa não apenas pelo dever de evitar retrocessos institucionais, mas também e principalmente pela obrigação de proporcionar a concretude progressiva à política educacional, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho, na forma do que prescreve o artigo 205 da nossa Constituição. Sob um olhar empírico, já não se hesita em se assentar que avanços generalizados na escolaridade beneficia as camadas mais vulneráveis da sociedade, quando aumenta a mobilidade intergeracional, reduz a pobreza e a desigualdade, e aumenta a coesão social, que é o ativo de primeira relevância num contexto de alta polarização movida pela desinformação e pela ignorância. É impossível, contudo, tratar de educação sem atentar para o evidente contraste que vigora entre os textos normativos e a realidade, e que perpassa, em grande medida, a questão do seu financiamento adequado e progressivo. Nas palavras do economista Naércio Menezes, um dos principais erros históricos cometidos pela sociedade brasileira foi não ter investido em educação e saúde da população ao longo da nossa história, o que gerou uma sociedade com desigualdade extrema, baixa mobilidade e alta criminalidade. Não que a Constituição não tenha erigido um arcabouço robusto de inclusão social através dos sistemas de educação. Ela o fez ao articular uma estrutura de custeio que institui pisos de aplicação mínima dos recursos arrecadados de impostos e das transferências recebidas pelos entes federativos na manutenção e desenvolvimento do ensino, como bem posto no artigo 212, além de constituir o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, vocacionado à correção de disparidades interregionais e cuja estatura constitucional só veio, infelizmente, a se concretizar em 2020, embora a sua implementação plena ainda encontre muitas questões a se enfrentar, como bem sabemos. Todavia, os avanços obtidos nas 3 últimas décadas, dessas regras de vinculação inseridas na Carta Política, elas não foram suficientes para dar oportunidades equânimes, independentemente de sua condição social. A loteria da vida, que determina se a criança nasce numa família rica ou família pobre, ainda é decisiva para predizer o seu futuro, o seu sucesso.
sem embargo da melhoria substantiva no acesso à educação e na escolaridade, nos tempos mais recentes, a qualidade do ensino ainda deixa a desejar e pelas mais variadas razões. O aprendizado médio dos alunos que concluem o ensino médio permanece em nível crítico, como nós vimos ontem na palestra da ministra Isolda, com dados do INEP, já foi mencionado por outros convidados. Sucede que a clareza em torno do problema não implica na simplicidade da sua resolução. Não é fácil aumentar a qualidade da educação como um todo, uma vez que o aumento de gasto não se converte automaticamente em melhoria do ensino e da aprendizagem. O Brasil bem sabe, pois apesar das distorções que imperam no financiamento do sistema de educação, a exemplo da disparidade entre o gasto per capita no ensino básico e no superior, ainda assim nós despendemos uma considerável monta de recursos em proporção ao nosso PIB. E esse déficit qualitativo se apresenta em várias dimensões da política setorial. Na infraestrutura, por exemplo, como ficou escancarado na recente Operação Educação, articulada interinstitucionalmente, visando fiscalizar as escolas da rede pública de ensino básico em todos os entes federativos, revelando, como vimos ontem com a Aline e com os outros colegas que me antecederam, que ao menos 12,9 milhões de estudantes da educação básica da rede pública frequentam unidades que apresentam algum tipo de problema de infraestrutura. Quase 1 milhão deles crianças estão matriculadas em estabelecimentos sem acesso à água potável e 390 mil estudam em escolas sem banheiro, né, de modo que podemos, de antemão, supor que os instrumentos de planejamento, por óbvio, e as metas do PNE estão longe de ser compatíveis entre si. Mas eu gostaria aqui de registrar e salientar a simbologia dessa ação articulada que foi realizada e parabenizar seus idealizadores. Com ela, nós pudemos botar a cara do controle na pista. O controle está na pista, como dizem meus filhos, né? Estamos numa corrida e sabemos que os trabalhos institucionais eles são uma constante, um aperfeiçoamento constante, de modo que demos o start e daí em diante, com certeza, serão passos largos para alcançarmos aquilo que vimos, ouvimos se pleitear, que é a qualidade, a análise do gasto qualitativo. Enfim, que os desafios, a agenda social brasileira lida com muitos desafios e lidará ainda com muitos outros. Mas é um engano reduzi-lo, sobretudo em se tratando de educação, a dicotomia entre recurso e gestão como se fossem dimensões excludentes de um problema que é, por natureza, complexo e multifacetado, cujos aspectos despertam variadas questões de relevo e que serão abordadas nesse painel por nossos convidados sob o tema Perspectivas para o Financiamento da Educação. Ouviremos, em primeiro lugar, o senhor Leomir Araújo, que nos falará sobre perspectivas para o financiamento da educação, nos falará sobre o novo Fundeb e as condicionalidades do valor aluno por resultado, do VAR. Depois ouviremos o painelista Olavo Nogueira Filho, que nos falará da sustentabilidade no financiamento e o papel da União, Estados e municípios, e sobre o piso do magistério e regionalização, os caminhos possíveis, a professora Marisa Abreu. Passo a palavra ao senhor Leomir Araújo, que é graduado em matemática pela Universidade de Brasília, especialista em gestão de projetos e em controladoria e finanças públicas. Tem várias outras titulações que as suas palavras e a sua exposição falará por si o grau da sua especialização. Com a palavra. Você me avisa quando faltar 10 minutos?
Sim. É? Então tá bom. Tudo bem. Boa tarde. Muitíssimo obrigado pelo convite para participar desse evento. Muito chique, muito bonito, muito organizado, pessoas inteligentes. Eu vou ter que ter dificuldade aqui para poder falar difícil, eu só sei falar de forma simples, mas eu vou me esforçar para estar à altura do tamanho do evento, das personalidades, porque eu cheguei para um evento que eu fui convidado, que eu sou aluno de todo mundo. E aí todo mundo, toda vez que olha a programação e o aluno está do lado do mestre, o aluno normalmente fica, né, um pouco tímido, mas não tem como ficar amedrontado, porque eu vou falar de dinheiro, falar de dinheiro é bom. Falar de dinheiro dos outros é melhor ainda. Quando não tem a responsabilidade de gastar, mais tranquilo ainda. Então, essas coisas vão nos acomodando, nos confortando, e eu vou contar aqui meia dúzia de história para vocês, que a gente escuta lá de Brasília, onde a gente escuta as dificuldades, onde a gente escuta os dramas de quem, na educação, luta por duas coisas. Ou para conseguir mais dinheiro, ou descobrir a forma que se gasta de forma correta sem ser preso, punido, sancionado ou coisa do tipo. É basicamente isso que a gente vê em Brasília. Eu falo, gente, Leomir, tem alguma obra sobre financiamento da educação, algum lugar que a gente vai pesquisar e aprender? Eu falei, não, divide financiamento da educação em duas coisas. Ou você quer receber dinheiro ou aumentar o valor a receber, ou você quer saber descobrir como gastar, e não tem implicações de sanção por conta disso. Gastar e sair com o CPF limpo, não somente esse mês ou esse ano, mas daqui a 10, 20 anos, 30 anos, quando estiver aposentado na praia, e alguém ligar e perguntar, como foi que você comprou aquele tablet para a escola? E você não se lembrar como você fez a licitação há 20 anos atrás. É isso que a gente quer evitar. Valor aluno ano resultado é mais dinheiro para a educação. Definitivamente ninguém contesta isso. A pergunta é, para quê? Para quem? Esse dinheiro novo do Fundeb, ele chega e é uma notícia boa e todo mundo se apropria dele? Como é que isso acontece? E a história para chegar esse dinheiro novo, esse dinheiro bom para a educação, valor aluno ano resultado, é uma preocupação de toda a sociedade brasileira, porque ela tenta resumir e talvez esse desafio não devesse ser enfrentado de uma forma tão simplória, a questão da qualidade na educação. Porque tem um valor aluno ano Fundeb, tem valor aluno ano total. Fundeb é um dinheiro que financia mais de 70% da educação dos municípios brasileiros. Mas a gente não vê qualidade. Então, vamos cobrar qualidade. Vai receber um pouco mais de dinheiro quem demonstrar qualidade no processo de ensino-aprendizagem. Essa foi a tese, essa foi a tentativa de se resolver a questão. Com não muito mais, um pouco mais de dinheiro. Em 2023, aproximadamente 2 bilhões. Para 5.568 municípios, isso não é tanto, não vai ser isso que vai fazer a mudança em termos de indicadores de qualidade, resultado prova do PISA, ou coisa que o valha. Mas, se esse dinheiro chegou, a gente quer saber como acessá-lo e como aplicá-lo. Seja do ponto de vista do conteúdo social, que vai acompanhar isso, seja dos órgãos de controle administrativo que vai fazer isso, seja a preocupação do Ministério Público, que vai se atentar sobre os direitos e garantias aos educandos, seja a União, que vai, do ponto de vista de cooperação, no federalismo, apoiar, dar suporte, dar assistência técnica, a gente quer acessar esse dinheiro, e, para isso, eu preciso que alguém me responda quais são os critérios, como que eu recebo, e, uma vez recebendo, como que eu aplico. Em 2023, é a primeira experiência que temos. Durante 2022, os 5.568 municípios tinham que preencher requisitos para receber esse dinheiro. E o primeiro deles, não tivemos tanto sucesso assim. Temos que garantir que haverá uma norma municipal ou estadual que diga qual vai ser o procedimento para a escolha, para a seleção de gestores escolares nas unidades de ensino do país. E já começou a ficar difícil aí. A legística já comprometeu o gestor aí. Quem são os gestores escolares do país? A gente assistindo, seja a live com a professora Marisa, seja com o Alessio lá da Undime, seja com o Alexander lá no MEC, a gente entendeu que são os diretores de escola. Mas não tem nenhum lugar dizendo que são diretores de escola.
Tanto é que uma das perguntas que a gente mais recebeu no FNDE foi a seguinte: quando a escola tem menos de 100 alunos, também precisa fazer processo seletivo para a escola escolha? Quando a escola não tem diretor, mas tem coordenador de ensino, agente, enfim, outra nomenclatura, também precisa fazer processo seletivo? E essas dúvidas só aparecem porque a gente intuiu que era diretor de escola, quando a regra falou. Os gestores escolares, de modo geral. E esses gestores têm que ser escolhidos por critérios de mérito e desempenho. Complicou a vida do gestor novamente, porque em nenhum lugar está escrito quais são os critérios de mérito e desempenho, objetivamente. E eu nem sei se o que se o que de fato é critério objetivo para mim e bem define para um processo seletivo é o mesmo para você. Tem município que a gente vai ver que escolheu análise curricular, outro fez prova escrita teórica, outra fez prova teórica e prova oral. Sobral fez um curso e depois desse curso, para quem estava interessado, aplicou uma prova teórica e depois uma prova prática. Se você fosse ter a sua escola, sua unidade privada escolar, como que você contrataria diretores de escola? É o mesmo critério que você utilizou para a administração pública? Ou porque a unidade escolar é pública, você escolheu o critério que era mais conveniente utilizar para cumprir logo esse requisito? Afinal de contas, o que eu quero é o dinheiro. É esse tipo de discussão que não tivemos muito tempo para fazer. Tínhamos a emenda constitucional 108 em 2020, em 2022 tínhamos que exigir esse critério sendo aplicado, e numa plataforma, no CIMEC, todos os municípios do país tinham que dizer se tinha uma norma regulamentando como se escolhia os seus diretores de escola, porque isso era um critério para receber mais dinheiro, que, em tese, contribuiria para a qualidade na educação. Perceba que, quando a gente pensa em causa e consequência, está difícil unir as pontas, não é tão simples assim. Mas as dificuldades começaram a aparecer em relação ao valor aluno-ano resultado. A primeira grande dificuldade foi a gente entender quais seriam os critérios objetivos para se bem selecionar diretores das unidades escolares das escolas públicas do país. E isso a gente pode falar que foi difícil e de insucesso, porque a maioria dos municípios até criaram uma norma, mas não a aplicaram. Até criaram regramentos, formas de pontuação, contratação de consultorias para realizar exames, mas não necessariamente tem novos diretores de escola. Ah, não, Leomir, recebi várias ligações, e-mails, ofícios. Não, aqui no nosso município a escolha é por indicação política, e não dá para mudar. No nosso município, o plano de carreira já diz que é por eleição. A gente não vai utilizar critério objetivo. O critério vai ser a escolha do sindicato, a escolha da associação. E assim vai. Então, a diferença entre aquilo que foi formulado, aquilo que foi desenhado politicamente, aquilo que se pretendia em termos de objetivo da política e aquilo que é implementado é completamente diferente. Então, a gente tem uma plataforma do governo federal, em que a gente vai ter mais de 5.000 municípios, ou quase isso, a se aproximar a 5.000 municípios, dizendo que tem uma norma sobre escolha objetiva de diretores de escola, mas nada mudou no Brasil de verdade. E talvez isso tenha passado de uma mão para outra. O problema do Executivo, quando formulou e iniciou a implementação, para os órgãos de controle, já que está na casa do Tribunal de Contas, em como fiscalizar. Então, tudo bem, então me passa a norma. E, a partir da norma, ela já foi implementada, os diretores de escola em posse hoje foram escolhidos com os novos critérios. Esses critérios têm um período de avaliação para ver se, de fato, a gente reafirma que os diretores de escola têm o melhor perfil para isso. Vai ser diretor de escola para sempre, ou vai de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, se reavaliar o perfil. Ou essa análise feita em 2022 serve até o dia da aposentadoria do profissional. Tudo isso os municípios estão ainda aprendendo a fazer. Isso é só um requisito para receber esse um pouco mais de recurso para a educação, que, em tese, vai contribuir e tem esse objetivo menos redistributivo e social e mais meritocrático, que também é um problema filosófico para a educação, que quer colocar a meritocracia num quesito de qualidade. Perfeito. Mas, assim, a gente ajustou. Temos que cumprir um regramento, que é a escolha de diretores.
E aí o município precisa da plataforma dizer, segue os referenciais de acordo com a BNCC, os referenciais curriculares, segue, coloca lá na plataforma. Mas, para nós, para a sociedade brasileira, a gente quer saber como que a gente verifica se está sendo cumprido esses referenciais curriculares, onde está apresentado, como está disponível, como os conselhos sociais encontram esses referenciais, como eles verificam, eles têm acesso ao diário de classe online, para ver se aquilo que foi previsto, estimado do ponto de vista estratégico, de planejamento anual, é aquilo que diariamente acontece. Quem é que nos dá essa radiografia do que, de fato, está acontecendo no sistema de ensino ou na unidade escolar propriamente? São perguntas que a gente vai ter que responder ao longo do tempo quanto o VAR está contribuindo ou não. Porque, a princípio, o que a gente tem? Cumpriu com a informação na plataforma de que segue os referenciais curriculares de acordo com a BNCC, de que escolhe os diretores escolares por critérios de mérito e desempenho, não necessariamente com eleição, pode ter, em uma segunda fase, um processo de eleição a partir da análise prévia dos currículos, das provas, dos critérios objetivos por mérito e desempenho, mas a eleição não é obrigatória. Por isso que nós orientamos lá no FNDE, que quando o município tem uma lei, uma norma, um plano de carreira, em que diz que somente com a eleição pode escolher o diretor de escola, essa norma municipal ela é incondicional, porque a emenda 108 ela foi clara, alterar a Constituição no sentido de obrigar que os critérios de mérito e desempenho sejam antes avaliados. No entanto, isso deu ainda resultado. A gente tem ainda municípios que receberam, em 2020, por conta de 2022, 1,6 bilhão para aplicar, por conta de ter atendido as condicionalidades de valor aluno no resultado. E parte dos municípios que não receberam criticaram o método. Opa, Leomir, tem um terceiro requisito que nos deixou de fora. A demonstração de resultado no processo de ensino-aprendizagem. Notas dos alunos entre 2017 e 2019, de cada município, mostraram que os alunos negros, pardos, indígenas, quilombolas, pioraram as suas notas de 17 para 19 em relação ao SAEB. E uma prefeita procurou a gente lá em Brasília para dizer o seguinte, olha, eu sou do município da região sul. No meu município, mais de 90% dos alunos são declarados de cor branca. É claro que, no modelo como esse, meu município nunca vai receber VAR, vai ser prejudicado, porque sempre, ao longo das avaliações da SAEB, quando se analisar pretos, pardos, indígenas e quilombolas, o meu número de alunos vai ser muito pequeno, então eu vou receber pouco VAR. E é verdade, vai receber pouco, mas se progrediu nesse grupo, vai receber. A pergunta que tem que ser respondida é, por que no seu município, que tem 5, 8, 9, 12% de alunos declarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, exatamente esses alunos reduzem as notas de um ano para o outro no SAEB, enquanto os alunos brancos aumentam? Essa é a pergunta que tem que ser feita. O que acontece nesse sistema de ensino que faz com que a nota de quem é branco continue aumentando e de quem não é, cai? É isso que o VAR tenta consertar. E é isso que o VAR considera. Eu não quero um modelo, um sistema de ensino, em que, a depender da região que você mora, da cor que você tem, a sua nota aumente ou não. Todo mundo tem que aumentar a nota, todo mundo tem que melhorar. E aí, para o desenho da política, é isso que vai ser chamado de qualidade. Quando, independentemente da cor, da raça, do credo, da região onde nasceu, onde mora, ou a condição socioeconômica, que também pesa para efeito dos cálculos do INEP, esse aluno está melhorando, esse aluno está progredindo. Para 2023, o pagamento foi entre 2017 e 2019 por conta da pandemia. Não se considerou de 2020 a 2022. Mas a ideia é que o Comitê Intergovernamental passe a considerar 2023 para se utilizar em 2024, 2025 e por aí que se segue. Mas a gente falou somente, gastamos aqui quase 14 minutos para dizer como recebe, que é a maior dificuldade. O que normalmente a gente vai encontrar de dúvidas dos municípios é por que não recebi? E o porquê não recebi só tem 3 respostas. Ou os alunos desses grupos étnicos que eu falei tiveram a nota
menor de 2017 para 2019, pioraram a nota, ou o município não cumpriu um dos requisitos em relação à norma sobre escolha de diretores de escola, ou ainda não declarou, não informou que atende os referenciais da BNCC. Não tem outra escapatória para não receber o recurso. Pode receber pouco, aí como foi o exemplo da prefeita que eu comentei, se tiver pouco aluno que se enquadre nessas condicionalidades em termos socioeconômico ou étnico-racial. E para aplicar o recurso, tem município que recebeu o recurso e fala, eu posso aplicar tudo em remuneração de profissionais? Pode. Aí, sobre como aplicar, e a cartilha, né, o guia lançado ontem explica com maior detalhe, que o farol vai ser sempre o artigo 70 da LDB. E o problema do artigo 70 da LDB é que ele traz diretrizes. Quantas vezes eu escuto no FNDE, bem que vocês podiam fazer uma lista de tudo que pode e uma lista de tudo que não pode. Se tivesse uma lista, a LDB teria que não poderia se enquadrar a sua realidade no seu município. Seu município ia ser achatado, engessado pela lista, a lista que alguém criou. Então, não. A LDB traz diretrizes, e se traz diretrizes, pode tudo, desde que motivado, desde que justificado. Eu brinco, já falei isso algumas vezes, que se você quiser comprar um foguete, um protótipo de foguete para a educação, você pode, de acordo com a LDB. Ela só exige no artigo 70 que você demonstre o vínculo entre a aquisição e o processo de ensino-aprendizagem. Então, basta eu dizer que no município de Leomirnópolis eu vou comprar um foguete, porque no planejamento educacional do ano eu tenho interesse em colocar a astronomia como uma atividade extracurricular e que com o aumento de alunos no contraturno fazendo aulas de astronomia vai aumentar provavelmente o valor do Fundeb nos anos seguintes. Então, o próprio dinheiro do contraturno que vai ser recebido no ano seguinte paga o valor do foguete e, a partir desse foguete, a experiência nas atividades extracurriculares tem a chance de aumentar a adesão e diminuir a evasão escolar por ser uma questão interessante. E, a partir disso, vamos desenvolver projetos Meninas na Ciência, e, com isso, eu quero envolver o maior número de alunas da rede pública de ensino de Leomirnópolis nas Olimpíadas Brasileiras de Astronomia. Eu estou motivando, eu estou justificando, eu estou adquirindo uma coisa com recurso da educação, vinculando a ação de manutenção e desenvolvimento de ensino e cumprindo a LDB. Isso tudo é permitido pelo VAR. Então, um pouco tempo que foi dado, mas não por acaso, a gente tem excelentes palestras para acompanhar aqui durante o dia. Eu encerro por aqui e permaneço à disposição. Muito obrigado pela atenção. Convido agora o senhor Olavo Nogueira Filho, formado em Administração pela Universidade Notre Dame e mestre em Gestão e Política Pública pela FGV. Já ocupou posições de liderança na Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e é hoje diretor executivo do Todos pela Educação. Obrigado. Obrigado, conselheira Doris. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero começar com um agradecimento na figura do conselheiro Fabrício Mota. Onde é que está o conselheiro Fabrício? Eu se ausentou rapidamente. Pelo convite estendido para estar aqui com vocês hoje. Enorme alegria. Cumprimentos aqui ao Instituto Rui Barbosa, à Tricom, pela realização do evento e também ao Tribunal de Contas de Goiás e ao Tribunal de Contas do município aqui de Goiânia, mais uma vez por esse importante evento. Bom, me foi dada aqui a missão, o pedido para fazer um panorama um pouco mais amplo a respeito do financiamento da educação básica no Brasil. E como o pedido foi razoavelmente amplo, permitiu certa margem aqui para poder trazer aquilo que me pareceu que, dado o nosso painel aqui, seria relevante de ser feito, né?
A introdução da conselheira Doris, inclusive, foi bastante ao encontro do que eu vou trazer aqui em termos de dados, então, a gente nem combinou, né, conselheira? Então, acho que quando acontece sem combinar, é até melhor, porque parece que foi combinado, né, mas não foi. Mas vamos lá, tenho 30 minutinhos aqui, deixa eu botar o timer para não passar de jeito nenhum aqui desse tempo que foi estipulado. 3 segundos aqui, cronômetro, vamos lá. Seguinte, então, essa apresentação, ela está dividida nessas 3 dimensões, passado, presente e futuro, mas, no fundo, eu vou dividir em 2 grandes partes. Tá? Eu vou juntar o passado e o presente numa primeira parte e, ao fim, falo sobre a agenda de futuro no que diz respeito ao financiamento. Okay? Eu vou ancorar a primeira parte dessa apresentação a partir desta pergunta aqui. O Brasil investe muito ou pouco em educação? E essa é uma pergunta que, principalmente para as pessoas que não atuam na educação, não trabalham com educação, é uma pergunta comum que circula no debate público brasileiro. E, a partir dessa pergunta, eu vou tentar fazer esse diagnóstico do passado e do presente no financiamento da educação básica no Brasil. Vamos lá. A história começa da seguinte forma. Primeiro, é verdade, isso foi dito na explanação da conselheira Doris e no painel da parte de manhã também foi colocado. É verdade que o Brasil já investe uma parcela significativa da sua renda, que eu vou trazer em termos de percentual de PIB, ou seja, a riqueza produzida pelo nosso país, no que diz respeito à educação. Tá? E esse aqui é o dado que suporta essa afirmativa. Um pouco pequeno de ver, talvez, para quem está mais no fundo. Nós temos aqui um conjunto de países, muitos dos quais pertencentes à OCDE, alguns não. Tá? A barra laranja no meio, com aquele 4,0, é a média dos países da OCDE, em termos de investimento em educação, investimento público em educação, em termos percentuais do PIB. E aí vocês... Não sei se eu consigo mirar aqui, tem um laser, não tem laser, né? A barra laranja com 5,1 é o percentual aplicado pelo Brasil, ok? Sendo 4,1 educação básica e 1 ponto percentual do nosso PIB em educação superior. Então, é verdade, de novo, que o Brasil hoje, eu já vou fazer uma série de ressalvas a respeito dessa informação aqui, mas é verdade que o Brasil já investe uma parcela significativa da sua renda. Muito bem. Dito isso, e algumas análises no debate público, infelizmente, param nesse primeiro slide. Para dizer, está vendo, a gente gasta muito com educação, ou a gente gasta pelo menos igual aos países mais envolvidos e não tem um resultado equivalente. O problema é que a análise, ao parar aí, deixa de olhar para uma série de outras dimensões que, no nosso entendimento, são absolutamente importantes para responder aquela primeira pergunta. O Brasil investe muito ou pouco em educação. Então, vamos dar sequência. Segunda afirmação que eu vou tentar sustentar com os dados aqui. Ao passo que, hoje, o Brasil investe uma parcela significativa da sua renda, isso nem sempre foi verdade. Muito pelo contrário. Vou mostrar 2 informações no mesmo gráfico aqui. Muito se falou hoje cedo sobre o atraso histórico brasileiro no que diz respeito ao investimento em educação. Na explanação da conselheira Doris, mais uma vez, ela chamou a atenção a isso. Né? Está aqui o retrato da nossa decisão, enquanto país, fundamentalmente ao longo dos últimos séculos, de não priorizar a educação. Está aqui o reflexo da nossa sociedade elitizada, né, e tremendamente desigual. No slide anterior eu mostrei aquela informação ali, 5,1, que é o que a gente passou a investir nos últimos anos. Mas veja a nossa história, a nossa trajetória. Vejam agora aqui a média de 7 países da OCDE, que tem dados consistentes nas últimas 5 décadas. Vejam como é importante olhar o filme e não apenas a fotografia. Esses 7 países aqui investem os 5,1, 5,2, 5,6 nesse caso, não só nos últimos anos, mas nas últimas 5 décadas. Isso importa. Investimento cumulativo em educação importa. Terceira informação. Uma série de pesquisas já mostram que o nível de investimento por aluno, chamado investimento per capita,
é o que importa, especialmente para países que ainda gastam um valor relativamente baixo. Essa aqui é uma dessas pesquisas, eu vou mostrar aqui na... Travou aqui. A fonte está ali embaixo. Que mostra que há uma correlação muito forte entre investimento per capita e resultado educacional até certo ponto, o que é intuitivo, né? Depois de certo ponto, né, outras variáveis começam a ter um peso muito maior. Isso significa que, quando se investe pouco, investir um pouco mais automaticamente resulta em melhor resultado? Não, correlação não é causalidade. No entanto, o que os dados mostram, isso são dados internacionais, mostram que, em determinados patamares de investimento, mais investimento importa muito. Isso foi dito hoje pela manhã e as pesquisas, de fato, suportam isso. Quarta informação importante, para responder aquela pergunta do início. Ao passo que hoje a gente investe de novo, de forma parecida com que os países mais envolvidos investem, do ponto de vista de percentual de PIB, quando a gente faz a quebra do per capita em educação básica e ensino superior, a gente percebe que o Brasil destoa da média dos países da OCDE. Perdão, essa é a informação dos próximos slides. Vamos rebobinar aqui. Esse slide aqui está mostrando o seguinte. Pode passar. Quando a gente olha o investimento per capita, tá? Então, estou fazendo uma associação à última informação que acabei de mostrar, né? O Brasil investe 3 vezes menos do que a média dos países da OCDE. Essa é uma ressalva importante que precisa ser feita toda vez que alguém diz: ah, mas nós investimos o equivalente ao que a OCDE investe. Do ponto de vista de PIB per capita, não é verdade. A gente investe 3 vezes menos, já fazendo aqui toda equiparação por PPP. 3.873 dólares aqui convertidos, né, pelo PPP, é o que o Brasil investe per capita, versus quase 10 mil dólares a média da OCDE. Então, não está funcionando mais aqui não, então preciso de tua ajuda. A frase, gastamos o mesmo que países ricos e obtemos resultados muito piores, que normalmente surge no debate, ela não é sustentada pelos dados quando a gente olha a métrica do PIB per capita. Vamos para a próxima, quinta afirmação. Aqui sim, a comparação entre o investimento per capita em educação básica e ensino superior. E no caso brasileiro, a razão, né, entre esses dois valores é muito maior do que o observado nos países mais desenvolvidos. Vamos por partes aqui que eu vou explicar como é que você chega nesse racional. Então, ótimo, obrigado. Esse aqui é o investimento per capita, ou seja, por aluno, no Brasil, tá? Já corrigido, são valores reais, tá? Corrigidos pela inflação, de 2000 até 2017. Okay? Investimento por aluno na educação básica. A gente começa ali em 2000 com R$ 2.357 reais por aluno na educação básica e chega agora nesse valor de quase 7 mil aqui em 2017. Percebam que há, de fato, um crescimento relevante do ponto de vista per capita ao longo desses últimos 17 anos, que é o recorte aqui, né? Saindo de 2.300 para quase 6.800. Vamos para a próxima informação. Esse é o investimento per capita por aluno no ensino superior brasileiro. Então, a gente começa com R$ 25 mil por aluno em 2000 e agora, em 2017, um valor de 28 mil. Do ponto de vista proporcional, isso é fácil de ver no gráfico, né? A diferença diminuiu, né? É normal ter um custo por aluno maior no ensino superior do que na educação básica? Sim, isso a gente vai ver na média da OCDE na próxima informação. O ponto aqui, e a informação que eu vou mostrar no próxima imagem, pode passar, é que a diferença entre esses per capitas no Brasil, ela é muito superior àquela que é observada nos países da OCDE. E já foi muito maior. Percebam a razão no ano 2000, quando você pega o valor investido per capita no ensino superior de 25 mil, né, e divide por 2.357, você tem uma razão de 11 vezes de diferença. Percebam que isso caiu muito nos últimos anos, chegando a uma razão agora em 2017 de 4 vezes diferença. Ocorre que nos países da OCDE, essa diferença é a metade. 1,5 vezes, 2 vezes.
Vamos para a próxima. Falamos muito hoje cedo, acabamos de ouvir aqui o Leomir falar sobre isso também, novo Fundeb, né? A trinca Fundef, Fundeb, novo Fundeb, ela de fato revolucionou o financiamento da educação básica brasileira. Eu vou mostrar alguns dados que suportam isso, mas acho que isso já é campo comum para muita gente que está aqui. Ocorre que, apesar desses avanços que precisam ser celebrados e registrados, ainda há razoável desigualdade no que diz respeito ao financiamento. Pode passar 2 vezes que a gente abre aqui essas 2 informações. Vejam o seguinte, no canto esquerdo, se nós não tivéssemos o Fundeb, a diferença entre o município que menos investe em educação, comparado com o município que mais investe em educação, seria de 100 vezes. Sem Fundeb. Com o novo Fundeb, essa diferença cai para 5 vezes. Percebam a revolução que o Fundeb promove no que diz respeito à redistribuição do financiamento. E se você tira 3 municípios dessa conta, 3 municípios que são chamados pontos fora da curva, estão muito na frente da média dos municípios, que são os 3 que estão ali, essa diferença cai para 3 vezes. Avanço estrondoso. Porém, 3 vezes ainda é desigualdade. Aqui no quadro da direita, a gente tem o principal motor da redução dessa desigualdade, que é a elevação do patamar mínimo de investimento por aluno. Vejam que isso são valores corrigidos pela inflação, tá? São valores reais. Tá? Em 1996, pré-Fundef, quando não existia o mecanismo de financiamento redistributivo, esse era o patamar mínimo de investimento no Brasil. Valores reais, R$300 por ano. Isso não é por mês, nem por dia, por ano. Esse era o investimento que nós tínhamos na década de 90. Vejam o patamar de investimento mínimo que nós teremos em 2026, que é o término da implementação do novo Fundeb, uma mudança estrondosa. Vamos para o próximo. E essa é a última tela antes de eu passar para a agenda de futuro. Falamos sobre montante investido, per capita e desigualdade. Agora eu vou trazer algo que a doutora Hélida, na sua apresentação hoje pela manhã, enfatizou de forma muito contundente, que é a chamada qualidade do gasto, que aqui eu estou trazendo como a questão da eficiência. Eu vou usar 2 informações aqui, inclusive complementares àquilo que a parte da manhã trouxe, né, que foi uma ênfase muito grande para provar o mesmo ponto de que há uma ineficiência na qualidade do gasto. Né. Foram dados exemplos de processo, foram dados exemplos de insumos. Eu vou trazer aqui exemplos de resultados finalísticos da educação, tá? Que não é a única dimensão, mas é uma das dimensões mais importantes do que diz respeito à discussão sobre qualidade da educação. Né? Os alunos estão aprendendo ou não estão aprendendo. Né? Vamos abrir a primeira informação. Isso aqui é o seguinte, nós temos no eixo vertical o resultado no IDEB, não é a única dimensão que mensura a qualidade, é apenas uma métrica, mas aqui a título de exploração e de sustentação do argumento eu vou utilizá-lo. E aqui na horizontal a gente tem o investimento per capita em cada um dos municípios. Cada bolinha nesse mapa é um município no Brasil. Os que estão enfatizados ali, mais escuros, né, que estão ali em vermelho, são os municípios do Ceará. Todo mundo conhece aqui a experiência, ou já ouviu falar da experiência do Ceará. Né? Vejam aqui o Ceará com um investimento relativo, né, aos demais municípios, menor, né, e um resultado bastante acima da média, muito próximo da média. Né? Isso aqui não é um gráfico para argumentar que dinheiro não é importante para a educação, não entendam como isso, mas simplesmente uma informação importante para a gente, de novo, entender aquilo que a doutora Hélida muito bem enfatizou hoje pela manhã, que diz respeito à qualidade do gasto. Eu vou mostrar mais uma informação que traz a mesma reflexão. IDEB, anos iniciais na coluna vertical, investimento por aluno no eixo horizontal, cada bolinha é uma capital do Brasil. Ok? Eu vou só chamar a atenção aqui para o número 1, que é o que está em vermelhinho, que é a capital com o melhor resultado no IDEB, que é Teresina, Piauí. Tem o melhor resultado, mas vejo que tem um dos menores investimentos. De novo, não é para dizer que investimento não importa. Investimento importa. Acabei de mostrar nos últimos slides. Mas a gente tem que trazer a dimensão da qualidade do gasto, qualidade do investimento para a discussão sobre financiamento na educação. E agora eu vou para a última parte para concluir. E aqui eu vou passar mais rápido por uma questão de tempo, tá? Porque não quero estourar, mas também nem é tanto o objetivo aqui dessa apresentação. Então, em síntese, o Brasil investe muito ou pouco em educação. A resposta ela
no nosso entendimento, não pode ser feita sim ou não, mas algo mais ou menos nessa linha, e esses foram os dados que eu mostrei agora há pouco. Considerando parcela da renda, o esforço é sim relevante, mas 5 ressalvas. Esse esforço é recente, do ponto de vista per capita, a gente investe 3 vezes menos que a média da OCDE, a razão educação básica e ensino superior no Brasil é maior do que a média da OCDE, o investimento ainda é desigual, apesar de avanços, e a razoável ineficiência do investimento. Falar da agenda de futuro. Podemos passar. Se esse diagnóstico está correto, e os dados, no nosso entendimento, suportam esse diagnóstico, a gente precisa fazer 3 coisas no que diz respeito à agenda de futuro. Primeira delas, pode passar? Aumentar o per capita da educação básica. Segundo, continuar a tornar o financiamento menos desigual. Terceiro, melhorar a qualidade do investimento. De novo, qualidade do gasto. A pergunta que fica, pode passar, como é que a gente faz isso? E aqui eu vou fechar e concluir a minha apresentação. Eu vou dar alguns exemplos de alguns caminhos, isso aqui está longe de ser exaustivo, a gente precisaria de mais meia hora, pelo menos, para poder passar com calma cada um desses aqui. Eu vou só pincelar algumas das questões e deixo aqui para Marisa poder complementar e aprofundar, ou até corrigir, Marisa. Primeira boa notícia aqui no que diz respeito a essa dimensão do aumento do per capita da educação básica. Nós teremos uma queda no número de crianças e jovens de 0 a 19 anos razoavelmente expressiva nas próximas décadas. Isso é uma boa notícia. Isso não pode ser, como a doutora Hélida colocou hoje, a boia de salvação. Já que isso vai acontecer, a gente não precisa discutir outros meios de aumentar o per capita. Mas isso vai acontecer. Aqui estão os dados. Em 2010, a gente tinha 65 milhões de crianças e jovens entre 0 a 19 anos. Em 2050, nós teremos 48,9. Se você compara hoje com 2050, estamos falando de 25 anos, parece muito, mas não é tanto assim. A gente vai ter 17% a menos de crianças e jovens nessa idade. Tudo mais constante, se você mantém o total montante fixo, você diminui o denominador, o per capita sobe, certo? Segunda informação aqui sobre desafios e caminhos para aumentar o per capita na educação básica. O país precisa voltar a crescer. Parece óbvio o que eu estou dizendo, mas é importante que seja dito. E por que eu digo isso? Essa informação que eu mostrei lá atrás, para fazer a comparação entre a razão, educação básica e ensino superior, vocês percebem que o grande avanço no per capita da educação básica nas últimas 2 décadas, ela se deu nesse período aqui, de 2003 a 2013. O que aconteceu nesse período de 2003 a 2013? Bom crescimento econômico. Essa foi a principal variável que incidiu no aumento do per capita da educação básica no nosso país. Terceiro ponto, pode passar, decisão política. Ou como a doutora Hélida bem colocou, eu não vou nem aprofundar, porque ela já falou muito sobre isso, prioridade alocativa. Aqui tem 2 exemplos, e tem inúmeros exemplos de decisão política. O conselheiro Fabrício, inclusive, trouxe ao nosso conhecimento essa primeira informação aqui. Renúncia de estados com ICMS pode crescer 42% em 2023. Isso impacta sobremaneira o per capita na educação básica, principalmente nos estados, mas também nos municípios. Isso é decisão política. E aqui, não no espírito de fazer nenhum tipo de propaganda para o governador do Piauí aqui, ao passo que no Todos pela Educação, a gente entende que tem que criticar quando as coisas não vão bem e tem que elogiar quando o governante toma boas decisões. Então, vamos por essa lógica aqui. Isso aqui faz 5 dias que o governador do Piauí disse isso aqui. Uma notícia importante para o futuro do Piauí, decidimos ampliar as nossas metas de educação até 2025. Todas as escolas de ensino médio da rede estadual serão de tempo integral e todas terão ensino profissional e técnico integrado. Isso é prioridade política, isso custa. Fazer isso exigirá aumento de per capita na educação do Piauí. Vamos para o segundo bloco, caminhando para o fim aqui. Podemos passar. Como continuar a tornar o financiamento menos desigual? 1. Temos que terminar a jornada do novo Fundeb. O Leomir trouxe aqui um dos pilares dessa jornada que ainda precisa ser finalizada, que é o VAR, cheio de possibilidades de melhoria, e tem a ponderação por nível socioeconômico, que, se bem feita, pode contribuir no sentido de tornar o financiamento ainda menos desigual. Vou deixar para a Marisa falar sobre isso. Segundo ponto, outras políticas nacionais que hoje não são políticas que avançam no sentido da redistribuição. Essa aqui, inclusive, avança no sentido contrário, não é, Marisa? Você tem sido uma das que mais fala sobre isso. O PNAE, que é a Política Nacional de Alimentação Escolar do MEC, ela tem caráter regressivo. Muito importante que o governo federal tenha, há alguns meses, atualizado, né, o per capita da merenda, né, mas ainda não deu o outro passo que precisa ser dado, que é tornar essa política, de fato, redistributiva. Hoje ela não é. Deixo para a Marisa complementar. E, por fim, um tema que muitas pessoas falam assim, por que vocês estão falando disso? O que isso tem a ver com a educação?
Reforma tributária. Quem ainda não se aprofundou na discussão sobre a reforma tributária e trabalha com educação, se aprofunde na discussão sobre a reforma tributária. Ela é absolutamente importante se a gente quer continuar a reduzir a desigualdade no financiamento da educação. Não vou entrar no detalhe aqui por uma questão de tempo, fica só essa menção. E, por fim, para fechar mesmo, terceiro bloco, melhoria da qualidade do investimento. Aqui são múltiplas as políticas, são múltiplos os temas. Amanhã o Haroldo vai falar sobre políticas docentes, que é um aspecto absolutamente estrutural da educação básica brasileira. Tem o próprio Fundeb, que a gente falou agora. Enfim, tem uma série de medidas. Eu vou trazer 3 aqui, e as 3 que eu vou trazer, dado o fórum que nós estamos aqui, com os tribunais de contas e um evento da Atricom, eu vou enfatizar essas 3, porque essas são 3 medidas que a própria Atricom tem enfatizado no seu próprio trabalho de advocacy, se assim posso dizer. Eu sei que a Atricom não é uma organização de advocacy, mas ela faz também advocacy. Então, no fundo, o que eu estou tentando fazer aqui é sublinhar e elogiar aqui uma atuação da Atricom no passado recente. Primeira agenda, Sistema Nacional de Educação. Fernanda do Colabora está aqui, vai no próximo painel aprofundar, eu vou deixar para ela fazer isso. Agenda para ontem. Agenda para ontem. Se a gente quer avançar no sentido do que o Ceará fez, vocês lembram do gráfico lá das bolinhas do Ceará? A essência da experiência cearense está na governança colaborativa, na cooperação entre estados e municípios. A essência de um Sistema Nacional de Educação, bem desenhado, como Marisa sempre gosta de colocar, né, Marisa? Não é qualquer Sistema Nacional de Educação, precisamos de um bom Sistema Nacional de Educação, vai nesse sentido da governança colaborativa. Agenda para ontem, a Atricom tem sido um ator importante aqui para chamar a atenção sobre isso. Segundo tema, ICMS Educação. Uma tremenda inovação gerada no Ceará, inclusive. Parte da explicação daqueles bons resultados tem a ver com isso. Uma agenda que a Atricom se empenhou fortemente, os tribunais de contas se empenharam fortemente. Mas tem um processo de implementação dessa política que é onde mora o segredo. Inclusive para não gerar mais desigualdade. A experiência do Ceará mostra que, se não vier acompanhado de bom apoio técnico aos municípios, a tendência do ICMS Educação puro é aumentar a desigualdade. Então, essa é uma agenda que eu estou trazendo aqui, porque ela, apesar de ter sido já efetivada em basicamente todos os estados, à luz da emenda constitucional do Fundeb, é uma agenda que ainda não terminou. A implementação é onde ela poderá, de fato, surtir seu efeito. E, por fim, para ir ao encontro do que o conselheiro Fabrício apresentou aqui logo antes do nosso painel, né, conselheiro? Essa discussão sobre profissionalização da gestão escolar. Esse é um dos temas mais importantes para a gente melhorar a qualidade do gasto na educação e é um dos temas menos debatidos no debate público brasileiro. O secretário Vitor está aqui, presidente do Conselho, secretário de Educação Estadual do Espírito Santo, tem feito um trabalho muito consistente, que merece elogios na linha do que acabei de fazer ali no governador do Piauí. Se você olhar a experiência do Espírito Santo, se você olhar a experiência do Ceará, se você olhar a experiência de Pernambuco, se você olhar a experiência de Teresina, se você olhar a experiência de Coruripe, em Alagoas, se você olhar a experiência de Sobral, no Ceará, todas essas são, talvez, algumas das experiências mais exitosas no país. Todas elas têm suas particularidades, mas todas elas têm um elemento em comum, ou alguns poucos elementos em comum. Um dos elementos em comum é esse aqui, profissionalização da gestão escolar. E aí eu sei que a gente tem muitos professores e professoras na plateia, e acho que a melhor forma de sustentarmos esse argumento é a gente ouvir os próprios professores e professoras, que sabem a diferença que faz uma boa gestão escolar. Para criar um bom clima, para criar um bom projeto de escola, um bom projeto pedagógico, uma boa gestão pedagógica, atenção à aprendizagem. Não resolve tudo, mas gestão escolar é absolutamente central e a gente precisa falar mais sobre isso. De novo aqui, cumprimentos à Atricom por não só estar chamando a atenção desse tema aqui, mas por estar atuando proativamente, né, como o conselheiro Fabrício colocou, né, para trazer recomendações, orientações, né, para que os municípios, para que os estados avancem nesse sentido. É isso, passei um pouquinho do tempo aqui, peço desculpas, mas mais uma vez agradeço pelo convite. Passo a bola agora para a Marisa, né, Marisa? Contigo. Obrigado. Professora Marisa é graduada em História e Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi professora da Educação Básica, Privada e Pública, secretária municipal e estadual de Educação. É consultora legislativa na área de Educação da Câmara dos Deputados, hoje aposentada,
e consultora de educação da Confederação Nacional de Educação e outras instituições. Tá. Boa tarde. Antes de qualquer coisa, quero agradecer o convite na pessoa do conselheiro Fabrício e de todos os outros atores em defesa da educação pública de qualidade e equidade. Eu acho que é isso que nos une aqui, né? E especialmente aqueles com quem eu tenho convivido no GAEP. Estou vendo mais de uma pessoa aqui. Cumprimentar o Vitor, cumprimentar a conselheira que coordena a mesa, o Olavo e o Leomir. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês que houve um atrapalho entre eu e a coordenação do evento. Eu recebi um convite com o título geral da mesa para 15 minutos. Quando eu cheguei aqui, eu olho o programa, era sobre o piso. Então, eu vou, já acertei com o conselheiro Fabrício, eu vou fazer alguns comentários gerais sobre o financiamento da educação e depois vou, para a sorte de vocês, como só me chamam para falar sobre esses assuntos, Fundeb, financiamento e piso, eu tinha uma palestra pronta para um DIME que eu vou fazer na próxima semana. E sempre, viu, conselheiro, se tiver que atualizar na véspera, eu atualizo, mas ela já estava pronta, então eu não vou falar inteira para vocês, mas deixo aqui para vocês. Olha, primeiro, em relação ao financiamento, eu gostaria de chamar a atenção para várias questões sérias que estão acontecendo no financiamento da educação brasileira. Tá? É positivo, por exemplo, o governo federal ter anunciado recursos para obras inacabadas ou paralisadas na área da educação. Mas vejam só os dados. São 3.119 obras, com 3,1 bilhões pactuados, só foram repassados até agora 1,3 bilhão, 41%, faltam 1,8 bilhão, 59%, e o governo anunciou 640 milhões. Dessas obras, 87% foram pactuadas entre 2011 e 2014, 68% entre 2013 e 2014. Tem um estudo interessantíssimo do TCU sobre as despesas para a educação básica do governo federal entre os anos de 2010 e 2014. Qual foi o item que mais aumentou? Complementação da União ao Fundeb. Claro, a gente não estava na crise ainda, a crise é pós-2015, aumentando a contribuição aos 27 fundos, 10% aumenta. Os recursos para a merenda e para o transporte diminuíram em valores absolutos nesse período. Por quê? Porque os per capita estavam congelados e a matrícula é decrescente. É a questão que o Olavo apresentou. E qual é o segundo item que mais cresceu? A tal infraestrutura. Obras, reformas, compra de ventilador para a escola, que dá esse monte de confusão. Né? Segundo fato, positivo também, o governo federal anunciou, depois desses últimos episódios traumáticos, 3,5 bilhões para ações na segurança das escolas. Só que 85% deles não são recursos novos. Sendo que, dos novos, 150 é do Ministério da Justiça para guardas municipais. Alguém comentou isso aqui, isso não é despesa diretamente com a educação. Parte desses recursos é antecipação da segunda parcela semestral do PDDE básico. Gente, o que as escolas vão fazer no segundo semestre? Elas contam com esse dinheiro para fazer as despesas básicas de custeio. Nesse PDDE básico é que tem 100 milhões a mais. Só que o valor total dele é 1,1 bilhão, a antecipação da segunda parcela. Então, complicado, né? Segundo o estudo da CNM, se considerar o volume total, para 107 escolas municipais, dá 5 mil por escola. E esse recurso é também para as estaduais. O que é isso, gente? Isso é suficiente? Aliás, amanhã, às 9h30 da manhã, não sei se os senhores estão sabendo, a CNM recebeu esse convite, por isso que eu estou sabendo, o presidente Lula, junto com o ministro Camilo, vão assinar uma medida provisória do tempo integral. Vamos ver o que vem. Porque o que o presidente anunciou? Antecipação dos recursos do Fundeb. O que é isso? Como é que isso vai ser? Significa que a matrícula, secretário Vitor, que não estiver como tempo integral no censo desse ano, vai poder ser informada para o Fundeb do ano que vem, mas é redistribuição dos recursos do Fundeb. Não tem R$1 a mais do governo federal numa proposta desse tipo. Espero que não seja isso que venha da medida provisória de amanhã. Tá? Simultaneamente, olhem só, desculpem a franqueza, ultra positivo o governo federal anunciar um reajuste do per capita da merenda em março desse ano. Estava congelado desde fevereiro de 2017. Entretanto, primeiro, ninguém sabe se esse valor vai ser retroativo à parcela já repassada de fevereiro, e, segundo, o percentual do reajuste foi 1 para o ensino fundamental e médio, 39%,
28% para a creche e 38% para a pré-escola. Qual é a lógica disso? Aí, Leomir, a CNM fez um pedido de esclarecimentos para o FNDE. A resposta foi, é que o ensino fundamental tem mais alunos, no ensino médio tem mais evasão. Que é isso? Que resposta é essa? Olhem só, o per capita da merenda é para um lanche diário, certo? Quando o ente federado dá mais, ele é que paga, o além de gêneros alimentícios que ele cobra. Ai, desculpem. O per capita da merenda, eu trabalhei com isso, que eu fui representante estadual da FAI, antes da FAI acabar, Vitor, é para um lanche diário, certo? Quando o ente federado dá mais do que isso, é ele que paga os gêneros alimentícios, certo? Só que, gente, na creche, mesmo que ela seja parcial, e a creche é a única etapa da educação básica brasileira que tem mais de 50% da matrícula em tempo integral, todas as outras não têm, a criança come mais do que um lanche. Qual é a moral dessa diferenciação desse per capita? Para vocês terem uma ideia de como isso é complicado, na abertura da marcha da CNM, agora em março, em Brasília, essa demanda foi feita ao vice-presidente Alckmin, que estava representando o presidente Lula, que estava doente, lembram? Aquela prorrogação da viagem à China. E o vice-presidente disse que ia solicitar ao ministro Camilo que revisse essa questão. Nada até agora, nada. Já anunciaram que vai ter reajuste do PNAD, mas até agora não disseram quanto vai ser e a partir de quando vai ser. O último reajuste do PNAD foi em 2018. Né? Ora, há muito tempo, e eu digo para os senhores que eu me sinto muito desconfortável com o federalismo brasileiro, e quando eu estou falando nisso, não é só o Executivo Federal, é também o Legislativo, porque quando o Legislativo vota a lei do piso do magistério, tem reajuste anual por critério acima da inflação. Quando vota a lei da merenda, a lei do PDD, a lei do PNAD, aí não tem reajuste anual. O governo federal reajusta como quer, quando quer. E fica de 17 a 23 sem reajuste. Por que que não tem reajuste na lei? Por que que não tem reajuste na lei? Senhores e senhoras, tem projeto tramitando sobre isso no Congresso desde 2009, só que o Executivo cruza os braços, não anda. Né? Em relação aos programas federais, em seguida eu entro no Fundeb e no piso, há muito tempo a gente tem várias demandas. Algumas o Olavo já falou. A primeira é que tenha reajuste anual na lei federal, pelo menos pela inflação do exercício anterior. A segunda é que não só a União exerça a sua função supletiva, que é dar para todos, mas exerça também a função redistributiva, ou seja, um per capita diferente da merenda, de acordo com o nível socioeconômico dos alunos das redes de ensino e a capacidade fiscal dos entes federados. Tem projeto de lei tramitando. Aliás, agora foi há muito tempo, mas esse ano foi apresentado um projeto pelo senador Eduardo Braga, que acabou de ser aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, com parecer favorável da senadora Dorinha, e está na Comissão de Educação. E nós já vamos fazer, a CNM já preparou uma emenda. Uma das coisas é incluir o reajuste anual. E a outra é que eles falam em indicador local. Indicador local é diferente do indicador do nível socioeconômico dos estudantes. Vou dar exemplo da minha cidade, Leomir. Porto Alegre é rica. A rede municipal tem alunos muito pobres, que é todos na periferia. Hã? Ai, desculpem, vou dar o exemplo da minha cidade. Tá? Se vocês pegarem o IDHM da cidade, é alto, mas o nível socioeconômico dos alunos da rede é baixo, entende? Então, nós vamos propor isso. A gente tem há muito tempo propostas para aperfeiçoar esses programas federais. E me desculpem a franqueza também, o problema não é técnico. O problema é da relação política do Executivo com o Congresso. É por isso que não se consegue alterar. Né? E isso é importante que os atores dos tribunais de contas ajudem. Primeiro é que tenha reajuste anual na lei. Segundo é que seja redistributivo. Terceiro, gente, é que as regras dos programas fiquem restritos às leis. E tire do Conselho Deliberativo do FNDE esse papel de ficar dizendo tudo o que tem que ser feito. Pode levar lá para a presidente Fernanda. Em maio de 2020, foi uma verdadeira passada da boiada no Conselho Deliberativo do FNDE. Olhem o tipo de resolução que foi aprovado. Regulamentação da transferência de recursos de emendas parlamentares individuais ou de bancadas impositivas de bancadas, via par PDE,
para custeio do transporte escolar. Gente, o que é isso? O per capita do PNAT congelado e tu transfere dinheiro de emenda parlamentar para os prefeitos vinculados àqueles parlamentares para o mesmo objeto, que é custeio do transporte escolar. Não é para comprar um veículo, não é para outro objeto. Entenderam? Tem resoluções relativas à merenda que é incrível, sobre o cardápio. Tantas gramas, tantos dias por semana de tal alimento para jornada parcial para alunos de tal idade. Gente, a lei do PNAE diz que os cardápios têm que ser de responsabilidade de nutricionista. Tem que ter um nutricionista que autorize o cardápio, que valide o cardápio. O que é isso? A minha brincadeira é que as nutricionistas do FNDE não confiam nas nutricionistas do Brasil. E que não é assim que se faz as coisas, é fazendo capacitação. Vocês imaginem o que vai ser usar esse dinheiro, prestar contas desse dinheiro e a análise da prestação de contas desse dinheiro. Não tem sentido. A lei do PNAE diz que os recursos são só para a compra de gêneros, que tem que comprar no mínimo 30% na economia familiar ou congênere, que tem que ter cardápio por nutricionista e que tem que ter CAI. Chega, é isso que tem que ter, né? E a outra proposta que a gente faz, senhores dos tribunais de contas dos estados e dos municípios, é a transferência da prestação de contas do uso desses recursos para os tribunais locais, assim como acontece com o salário educação. O salário educação é uma contribuição nacional arrecadada pelo governo federal, repassada na cota estadual e municipal para estados e municípios, mas quem fiscaliza a aplicação desses recursos são os tribunais dos estados e dos municípios, observada a lei federal. Por exemplo, a Lei Federal do Salário e Educação tem uma única vedação, usar esses recursos para folha de pagamento. O pior é, como eu já disse uma vez, conselheiro, às vezes os tribunais de contas fazem que não vêm e deixam usar para salário, né? Isso é o que não pode, certo? E, por fim, uma outra demanda que a gente faz há muito tempo, olha, eu fiz lá como consultora projeto de lei para o senador Simon no ano de 90 e não sei o quê. Por que o Conselho Deliberativo do FNDE, que discute a repassada dos recursos da União para estados e municípios para a educação básica, é formado só por membros do governo federal? Por que esse conselho não é tripartite? Não tem uma representação da União, dos estados e dos municípios? Por que o governo federal não discute com os estados e municípios o reajuste desses per capita da merenda? Ele faz do jeito que ele quer e decide esses valores diferenciados. Tudo isso, tecnicamente, é fácil de fazer. O problema é político. E em relação ao Fundeb, eu queria dizer o seguinte para os senhores. A demanda central desse ano é a atualização da lei. A lei do Fundeb prevê a sua própria atualização até 31 de outubro desse ano. Eu sempre digo assim, outubro pode ser dezembro, como já foi em 2021, ok? Mas de dezembro não pode passar. Nem que tenha uma lei que diga assim, prorrogadas mais uma vez as regras de transição, porque se não tiver isso, é apagão legislativo no dia 1º de janeiro do ano que vem. A própria lei prevê a sua atualização em relação a 3 pontos, que são fundamentais. As antigas ponderações, a diferença parcial e integral, fundamental, média, etc. e tal, que eu acho que as atuais ponderações, eu fiz parte da comissão intergovernamental, quando eu era do CONSED, são um chute, elas não têm base legal. Por exemplo, vamos pegar uma coisa bem simples. Tempo parcial e tempo integral é 4 horas para 7 horas de duração mínima, não é isso? Isso dá 75% a mais. Nos anos iniciais é 1,00 para 1,30. Nos anos finais é 1,15 para 1,30. E no ensino médio é 1,25 para 1,30. Que é isso? Tinha que ser para todas as etapas, eu não diria 75%, mas uns 50% a mais. Só que isso, né, secretário Vitor, é disputa de recursos entre estados e municípios. E isso é super complicado de fazer. Por exemplo, o indicador de nível socioeconômico, por enquanto só foi considerado no VAR, eu já vou fazer um comentário em relação ao que o Leomir disse, né? Mas a gente acha que tem que ser defendido, utilizado também na redistribuição interestadual, esses indicadores. Mas como é que se calcula? Por exemplo, para o VAR, o que foi feito pelo INEP até agora? Olhem só.
ele tomou... Pode tirar. Ele tomou os dados dos questionários dos alunos do SAEB, ou seja, autodeclaração de crianças e adolescentes, de 2 em 2 anos, e utilizou esses dados de 3 séries e generalizou para a rede de ensino. É esse o jeito de calcular? Eu fiquei sabendo que o professor Ruben Klein, da Cesgran Rio, que é um especialista nesse assunto, defende, Vitor, desde 95, que se colete essas informações na matrícula. Ou seja, tem um conjunto de informações básicas que todas as escolas têm que coletar nas matrículas e os diretores das escolas passem para o censo escolar. Olha, primeiro, seria declaração de adulto. Segundo, seria uma informação mais qualificada. E terceiro, seria para todas as séries. Uma questão, Leomir, inclusive, é que, de acordo com a resolução intergovernamental da Comissão do Fundeb, se a rede não tem condições de avaliar a diferença da cor, por exemplo, porque todo mundo é branco lá no interior de Santa Catarina, ou porque todo mundo é indígena lá no interior do Amazonas, ela está automaticamente habilitada. Então, isso pode significar, inclusive, quem me trouxe isso foi o Caio Calegari, das próprias professoras dizerem, não coloca aí a cor da tua pele, porque isso aí é pouco importante. Aí a rede vai estar habilitada, porque não tem informação suficiente para isso, entendeu? E o terceiro assunto é o indicador de educação infantil. Mas, olha, uma coisa que a gente aprende, conversávamos sobre isso hoje no Congresso, no Legislativo, é que quando a gente mexe numa lei, a gente sabe onde começa, não sabe onde termina. E, com certeza, a complementação VAR terá que ser revista. Vejam só, a complementação está prevista no texto da Constituição, mas as condicionalidades e o cálculo do indicador de distribuição estão na lei. E virou uma coisa negra. Ninguém sabe por que ganhou, por que não ganhou. O que diminuiu da minha diferença, o que não diminuiu da minha diferença. Eu já participei de reunião do GAEP, não sei se a Alessandra lembra, que o conselheiro Lucas, não, nós temos que criticar isso, não é possível. Aí eu disse para ele, não, deixa assim esse ano e vamos arrumar para o ano que vem. Porque esse ano foi menos dinheiro, ninguém sabe por que ganhou, por que perdeu, vamos deixar assim, mas temos que arrumar com certeza isso para o ano que vem. Tá? E um dado positivo é que o MEC já criou um GT para discutir esse assunto. Eu mesma já participei de 2 reuniões com ele sobre isso, uma com pessoa física, que eu prefiro, e outra pela CNM. Mas, até agora, gente, nós estamos em meados de maio. Não tem nenhum projeto de lei apresentado no Congresso sobre isso. Como é que nós vamos enfrentar essa discussão que é urgente para esse ano? E entrando no piso, tá? Eu já disse para vocês que eu fico muito desconfortável com esse federalismo. Sou eu que tenho que mexer. Eu vou pular várias aqui, tá? Só para... Primeiro, eu faço um histórico da questão do piso. Já tinha piso na Constituição de 88, mas não era nacional. O movimento sindical queria, mas não tinha conseguido colocar. Entrou o adjetivo nacional na emenda constitucional do Fundeb. Tá? A lei de regulamentação do Fundeb deu prazo para a elaboração dessa lei específica. O Executivo, presidente Lula, ministro Haddad, mandaram esse projeto para o Congresso, que se transformou nessa lei. Primeiro, eu faço essa comparação. O texto de lei aprovado pelo Congresso e depois sancionado pelo presidente Lula não tem nada que ver com o projeto que eles enviaram. Sim, o projeto que eles enviaram foi remuneração mínima virou valor abaixo do qual não pode ser fixado o vencimento inicial. Não tinha critério de reajuste, passou a ter esse critério de reajuste. Não tinha composição de jornada, passou a ter composição de jornada. Não tinha critério de reajuste, porque o pressuposto é que se reajustasse de acordo, por lei anual, como era então o salário mínimo. Tá? Esse critério foi polêmico desde o início, tá? E aí eu não vou nem contar a polêmica aqui para vocês. A grande questão é que o valor aluno-ano em janeiro não é conhecido consolidado do exercício anterior. Então, o reajuste passou a ser feito em valores estimados. E isso gerou um enorme contencioso também. Tá? Tanto que, olha, eu costumo dizer também que o problema que foi criado no governo do presidente Lula, há 15 anos atrás, voltou para ser resolvido pelo presidente Lula agora. Né? Exatamente uma semana depois de ter sancionado a lei,
ele enviou esse projeto de lei mudando o critério de reajuste que ele tinha acabado de sancionar, admitindo, né, propondo que fosse o INPC. Esse projeto está tramitando há 15 anos no Congresso. Se essa polêmica já existia desde então, ela se tornou mais intensa com a nova lei do Fundeb. Tá? E aí, gente, tem 3 interpretações diferentes sobre isso. A primeira é que a lei inteira não tem base legal, certo? E essa posição não é só da CNM, é uma posição da consultoria jurídica do MEC em 2022. Tanto que eu costumo dizer que o governo do presidente Bolsonaro, ano passado, o MEC fez assim: a lei não existe mais, mas como não tem nenhuma outra lei, nós vamos aplicar a lei que não existe. Foi isso que eles fizeram. Primeiro, eles disseram que a lei não existia. Aí houve uma enorme pressão do movimento sindical, da bancada da educação, etc. Eles fizeram a portaria adotando o critério da lei que eles tinham dito no parecer que não existia. A segunda interpretação é que a lei existe, mas o critério de reajuste é que ficou prejudicado, porque ele se refere a um valor por aluno ano, calculado com base na lei do antigo Fundeb, que está revogada. E a terceira interpretação é que tudo vale. Né? Só que... aí são as 2 portarias, aí o governo atual fez exatamente a mesma coisa que o governo anterior, os 2 fizeram a mesma coisa, o reajuste acumulado é de 53%. Eu não estou conseguindo fazer isso funcionar. Isso aqui é a diferenciação para os senhores terem aí de quanto foi o reajuste do piso do magistério até agora, quanto foi o reajuste do salário mínimo, o crescimento da própria receita do Fundeb e o INPC. Vou pular isso aqui, depois vocês olham. No debate lá de 2011, 2012, foram apresentados critérios diferentes, chamados critérios intermediários. Só para os senhores terem uma ideia de como é que estava o debate naquele momento, a CNM defendia o projeto do presidente Lula, a CNTE defendia um segundo critério intermediário, que era o INPC mais 50% do crescimento nominal da receita do Fundeb, e os governadores, está faltando um R ali, o CONSED, a Frente Nacional de Prefeitos e a Undime defendiam esse segundo critério de reajuste que foi proposto pelos governadores, num ofício enviado à presidente Dilma, assinado por 26 deles. Só não assinou, Vitor, o governador Marcelo Deda, de Sergipe, porque ele já estava no hospital doente e o vice preferiu não assinar. Tá? Prestem atenção que, nesse debate, ninguém defendia o critério da lei, nem a CNTE. Tem vários projetos de lei já tramitando, e eu peguei só os posteriores à lei de 2020, com vários conteúdos diferentes, tá? Mas me chamou a atenção esse último, que foi da senadora Dorinha, porque ela foi uma das pessoas que assinou a carta lá defendendo que o critério valia. E agora ela está apresentando um projeto de lei inteiramente nova, né, onde ela apresenta uma proposta de que o critério de reajuste seja o crescimento da receita e não do valor aluno ano. Ok? A política do salário mínimo, que foi feita nos últimos anos. Isso aqui é difícil. Tá, já estou terminando. Para os senhores terem uma ideia, para terminar, o governo federal criou um GT, que está aí a composição dele, por esse decreto, para criar uma política de valorização do salário mínimo. Qual é a televisão? Isso, muda aí para mim. E acabou de enviar, hoje é dia 11, né? Na sexta-feira passada, um projeto de lei para a valorização do salário mínimo, que é os mesmos critérios das leis que vigiram antes, lá no governo da presidente Dilma, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, mais um crescimento real, de acordo com o crescimento do PIB 2 anos atrás. Então, isso é muito positivo, que o governo federal esteja tomando essa iniciativa, e, ao mesmo tempo, é constrangedor que nenhuma iniciativa tenha sido tomada para resolver a questão do reajuste do critério do piso do magistério, que, na minha opinião, tem que ser resolvido para 2024, porque não adianta nada a gente discutir todo o resto, se fica essa briga lá embaixo, um monte de greve, um monte de contencioso, que isso termina não contribuindo para a melhoria da qualidade da educação. Nós queremos, sim, remunerar os professores bem, mas que caiba no caixa da Prefeitura e do Governo do Estado e que dê segurança jurídica para os gestores e para a sociedade brasileira. Muito obrigada.
Obrigada. Obrigada, agradeço mais uma vez aos painelistas. A professora Marisa fez ponderações importantes, para além do tema do piso salarial dos professores, de modo que, como acabou de fazê-las, eu não vou fazer, nem ouso resumi-las, porque foi um assunto bastante... fez bastantes ponderações acerca de assuntos diversos. Leomir nos trouxe a questão da avaliação dos resultados como requisito para o recebimento de mais recursos do Fundeb, mostrando um pouco das dificuldades para a política pública sair do desenho normativo e chegar à efetividade, sobretudo diante das condicionalidades impostas, como a seleção dos gestores escolares, com base em critérios de mérito. Já lhe ouvi falar mais vezes que o importante é ter critério, né? Não precisa lei, mas é importante ter critério. E o desempenho, e de mérito e desempenho, os referenciais curriculares. Olavo, muito obrigada também, nos trouxe questões, evidências bastante importantes e impressionantes, nos trouxe a questão da proporção de investimento em educação no passado e no presente, chamando atenção para a dissonância entre o que o Brasil investe e a média dos demais países da OCDE per capita, o investimento por aluno no ensino superior sendo 4 vezes o da educação básica, e que isso já foi maior, e nos trouxe também evidências da revolução trazida pelo Fundeb, pelo Fundef, Fundeb, Novo Fundeb, não obstante a constante da desigualdade e a falta de efetividade, né? E nos trouxe também uma agenda de futuro muito bacana e que nos provoca, enquanto órgão de controle, os tribunais de contas. Enfim, que todas essas falas nos trouxeram fatos relevantes sobre a matéria que se propôs nesse painel, concernente ao financiamento da educação. O assunto, por si mesmo, já é bastante relevante, né? Ganha contornos de preeminência atualmente, na conjuntura atual, que se intenta uma remodelação da política fiscal, né? Já que ficamos aí, acho que 6 exercícios, mas os repasses da educação, o teto de gastos, né, constrangendo o piso da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino. Mas estamos aí prestes a ouvir e ter um novo arcabouço que promete se recuperar a dinâmica de vinculação do gasto e a receita líquida. E, provavelmente, esse assunto trará imensas problemáticas que ainda teremos a discutir pela frente. De modo que eu encerro rememorando o que nunca deve sumir ou desvanecer das nossas mentes, que é a educação de qualidade como um direito subjetivo de todos os brasileiros e brasileiras, cuja implementação tem que estar garantida, deve estar garantida sempre e progressivamente, com recursos suficientes e políticas públicas efetivas e consistentes, porque, ao fim e ao cabo, como eu disse lá ao iniciar minha fala, a educação constitui a base da liberdade e o motor propulsor da democracia. Muito obrigada pela atenção de todos. Mais uma vez, obrigado aos painelistas.